Bem-vindos ao Café Católico. Manter os olhos fixos no Senhor. No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora no cenáculo em Jerusalém, com as portas fechadas por medo da perseguição dos judeus. Eles aguardavam a realização da promessa que Jesus havia feito, de enviar o Espírito Santo. Jesus deu ordem para que não se afastassem de Jerusalém, porque depois da ascensão, em poucos dias, eles seriam batizados no Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem, depois que o Espírito Santo é dado em Pentecostes, Pedro corajosamente abre as portas daquele cenáculo e faz um importante e fundamental anúncio aos que lá fora estavam. No segundo capítulo, os versículos 22 e seguintes do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos assim as palavras de São Pedro. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Pedro faz o anúncio do núcleo da nossa fé cristã. Jesus, que por nós se encarnou no seio de Nossa Senhora, Jesus, que por nós viveu, Jesus, que por nós foi entregue, que por nós morreu, por nós também ressuscitou. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A nossa fé, a nossa esperança seria tola. É porque ele ressuscitou, olha a profundidade dessa afirmação, que nós cremos em Jesus. Repito, São Paulo diz que se não há ressurreição dos mortos e Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa fé é tola. Jesus, que é caminho, verdade e vida, vem ao nosso encontro. Ele vem nos socorrer. Ele vem libertar-nos da morte, libertando-nos do pecado. Porque o salário do pecado, São Paulo vai dizer, é a morte. É, em última instância, a morte física, mas já agora é, com as consequências do pecado, a morte espiritual. Jesus veio libertar-nos do pecado e de todas as suas consequências, de todas as mortes, de todos os tipos de mortes. São Paulo vai dizer que se nós tivermos esperança, também nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, se nós tivermos esperança em Jesus apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena de todos os homens. É para a vida eterna, é para o nosso destino último que nós cremos e aguardamos Jesus e os efeitos da sua ressurreição. Mas o próprio Jesus nos disse que o reino de Deus, esse reino que nós aguardamos, já está em nosso meio. Os sinais da ressurreição de Jesus, nós já vamos na nossa vida, hoje, no cotidiano, no nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida, percebendo, vivendo. Nós já temos em nós a vida eterna. Nós fomos batizados no Espírito Santo de Jesus ressuscitado.
E nós vamos provando na nossa vida a ressurreição de Jesus, que nos livra da morte, livrando-nos do pecado e de suas consequências. Nós vamos, irmãos, agora provando o gosto dessa vida e dessa vitória que será derradeira, que será por último, que será completa. Mas nós vamos agora já provando os frutos, o gosto da ressurreição de Jesus. Na minha e na sua vida, Ele é Rei, Deus e Senhor ressuscitado, Deus da vida. Também ainda, nessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 15, lá pelo versículo 53, 54, o apóstolo Paulo meio que zomba da morte, dizendo que a morte foi absorvida pela vitória. E perguntando, ó morte, falando da ressurreição de Jesus, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O grande inimigo foi tragado pela vida. A morte foi tragada pela vida. Mas, irmãos, é importante a gente entender o que o apóstolo diz. Nós temos os olhos fixos no Senhor, como é o lema deste canal, lá para a vida eterna. É para a ressurreição, é para a vida eterna que nós temos os olhos fixos no Senhor. Mas agora, porque o reino de Deus está entre nós, porque o ressuscitado está entre nós, nós vamos vivendo os frutos dessa ressurreição. Dia a dia, Jesus vai nos dando vitória sobre o inimigo de nossas almas, sobre o pecado e sobre suas consequências, que a principal delas é a morte. Morte espiritual, morte da nossa santidade, morte da nossa esperança. Deus vai dando-nos vitórias agora, que nós poderíamos dizer que são vitórias parciais, mas fundamentais. Por que parciais? Porque nós somos limitados. Podemos vacilar, cair de novo. Nos ajoelhamos, pedimos misericórdia, pedimos perdão, nos confessamos, voltamos para Deus e o Senhor nos garante a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inimigo. Para que nós, lá na frente, possamos plenamente provar dos frutos eternos dessa ressurreição, nós precisamos já agora aceitar, proclamar e viver para a nossa vida que Jesus é ressuscitado dos mortos. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã também a nossa fé. Esse é o núcleo da fé cristã. Jesus Cristo morreu, por nós ressuscitou, vivo ressuscitado. Que o Senhor nos dê a graça de, mantendo os olhos fixos nele, buscarmos hoje essa ressurreição que Ele nos dá. Já agora, vivermos na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, nos ambientes em que Deus nos coloca, os frutos dessa ressurreição que Ele nos trouxe. Que Ele nos abençoe, que nos dê sua graça, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Amém.